sempre no fundo do seu, né? Enquanto as pessoas que vivem no pecado têm uma alegria externa, e uma tristeza lá no fundo da alma. Eu não sei se você já parou para ver isto, né? Aquelas pessoas assim, gaiatas, brincalhonas, cheias de felicidades carnavalescas. Existem momentos durante aquela noitada em que a pessoa, no entanto, tinha sempre no fundo do seu coração essa alegria que não se apagava, né? Enquanto as pessoas que vivem no pecado têm uma alegria externa, e uma tristeza lá no fundo da alma. Eu não sei se você já parou para ver isto, né? Aquelas pessoas assim, gaiatas, brincalhonas, cheias de felicidades carnavalescas. Existem momentos durante aquela noitada em que a pessoa, embora tenha um sorriso nos lábios, lá no fundo do seu olhar tem uma tristeza. Os santos são o contrário. Podem estar passando por grandes tribulações, mas no fundo tem uma grande alegria. Então, a pergunta é: você vai escolher ter alegria na casca ou no coração? Aquele espetáculo anual que o nosso país vive, o nosso Brasil vive, de ver o carnaval. Que balanço final cada carnaval é, de tragédias, de assassinatos, de famílias desfeitas, de pessoas que morrem de overdose, de pessoas que contraem doenças sexualmente transmissíveis. Enfim, se a gente fosse realmente, se a imprensa fosse honesta e fosse colocar um balanço, né, das perdas sociais de um carnaval, o carnaval seria uma das coisas mais contraproducentes, seria evidentemente uma das coisas mais contraproducentes para a nossa sociedade. E se nós tivéssemos uma imprensa que estivesse interessada em manifestar a verdade, nós não teríamos propaganda a favor do carnaval. Nós teríamos exatamente o contrário, nós teríamos aquelas advertências. Dizer assim: não faça, prejudica a saúde, destrói as famílias, faz mal, né? Cuidado, você que está meio desanimado e deprimido, não vá para o carnaval, que você vai voltar mais deprimido ainda. Porque tem um efeito rebote. Aquilo ricocheteia em cima de você outra vez. Se houvesse essa honestidade, nós iríamos... Porque isso são coisas, gente, que você não precisa ter fé. Você não precisa ser católico para enxergar isso. Você não precisa ter fé católica. Você precisa só abrir o olho e largar de ser besta. Para as pessoas não irem para o carnaval. Estão com o coração endurecido. Quem é você? Você não quer me deixar eu me divertir, não? Eu tenho que me divertir. Mas que divertimento é esse? Pornografia. É interessante que o cura Darcy, ele tem uma pregação que ele fala sobre a dança. Porque quando ele chegou lá na cidade de Ars, né? Então tinha aquelas casas de danças. Os cabaré, né? Os cabarés. Aí o cura Darcy, ele, durante 5 anos ali direto na cabeça daquele pessoal. E ele dizia bem assim, depois que o pessoal começou a compreender, aí as pessoas vinham em direção a ele e diziam assim, os pais com as suas filhas, né? Mas deixa a minha filha ir para lá, ela só vai ver. Aí ele dizia, não, porque quem não dança com o corpo vai dançar com o coração. E vocês podem observar que o que está em jogo no carnaval é a dança. Aí o cura Darcy, ele diz assim, que a dança é a fonte de todos os males. Ele diz que as pessoas que vivem nessas danças, elas pecam contra todos os mandamentos. Eu fiquei admirado, disse, mas como que uma pessoa dançando, ela vai pecar contra todos os mandamentos? Aí ele vai falando, a primeira coisa, entram nas danças, porque as festas ocorrem entre sexta e sábado para domingo. Já vão pecar contra o terceiro mandamento, porque vão passar a noite toda dançando, e no dia seguinte não vão acordar, porque vão estar de ressaca e não vão poder ir para a missa. Porque passaram a noite toda dançando. Aí ele fala sobre o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. É uma desonra, ele fala. Porque as mocinhas, elas vão se entregar aos homens naquelas danças frenéticas, e vão acabar desonrando seus próprios pais, porque depois elas vão perder a virgindade. Vão permitir que os rapazes passem a mão no corpo dela, e ela vai passar a mão no corpo do rapaz também. E aí vão desonrando seus pais. Caem no quarto mandamento e caem no sexto mandamento, porque acabam pecando contra a castidade. Olhe bem, meus irmãos, eu não consigo enxergar que um samba seja uma dança que um cristão deveria dançar. Eu não consigo enxergar. E olha que eu já dancei muito samba.
mas nunca gostei de samba. A menina fica ali na frente do carro, rebolando, e rodando em frente a ele, e ele também em frente a ela. E agora você diz o quê? Que o cara vai pensar na Virgem Maria e vai pensar no Santíssimo Sacramento? Você acha que a pessoa não vai ficar excitada ali? E a menina vai rebolando, geralmente com aquela saia bem curtinha. E você quer me dizer que o cara não vai pecar por pensamento quando Jesus disse que se concebe no coração, já fez no coração? Olha só, se for uma pessoa muito pura, teria que ser antes do pecado original. Lá no paraíso, Eva sambando na casa de Adão, e Adão não sentir nada. E Adão sambando na frente de Eva, e ela não sentir. Isso só antes do pecado original. Depois do pecado original, meus amigos, não tem como. Não tem como. E ainda há aqueles que vivem dizendo, e aqui no carnaval vai ter muito isso, que existe samba cristão, né? Eu não consigo entender Nossa Senhora sambando. E muito menos Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora como porta-bandeira e sambando. Me desculpe até eu falar isso, que não é nem coisa que eu devo falar. Mas é para se entender. E aí aqueles homens que vão dançar e dançam com a mulher aqui, dançam com a mulher lá, acaba caindo no 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo, e começa a desejar a mulher do próximo. Que espetáculo quando São João Maria Vianney, ele fala sobre isso. E é uma grande verdade. Não tem como... Aí peca contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a pessoa acaba entrando num desejo que Deus fica para lá de longe. Porque quem faz uma coisa dessa não ama a Deus, ama a carne. E a carne vai pedir. E aquelas danças, né, que vai em cima e vai embaixo. Tem uma vez que eu fiquei dançando com uma moça um tempão, mas esqueci até o nome daquela dança lá. Dancei. Ah, quando já estava lá, depois de muito dançar, você acha que no meu coração estava desejando o quê? A Eucaristia. Fechar. Não, o meu coração não estava desejando a Eucaristia, não. Meu coração estava desejando ela. Eu já queria ela. São Francisco de Sales, no livro de Filoteia, ele fala que depois de muito tempo, a pessoa começa a pensar de forma irracional. Ela já não raciocina mais. Depois que vai entrando noite adentro, já não se pensa mais. Entra a bebida. E aí a pessoa já está entregue. Depois de um tempo, a pessoa já está entregue. Eu conhecia uma pessoa que ela era muito devota dos 3 pastorinhos, e rezava, e fazia as penitências, e vivia rezando o terço. De repente essa pessoa começou a entrar numas danças, e foi dançando, e começou a dançar, então como eu não sou bobo, eu parei de dançar. Mas se você é puro de coração e você não sente nada, vai com seu coração endurecido. Mas fica para lá de longe, porque quem faz uma coisa dessa não ama a Deus, ama a carne, e a carne vai pedir. E aquelas danças, né, que vai em cima e vai embaixo. Tem uma vez que eu fiquei dançando com uma moça um tempão, mas esqueci até o nome daquela dança lá. Dancei. Ah, quando já estava lá, depois de muito dançar, você acha que no meu coração estava desejando o quê? A Eucaristia. Não, o meu coração não estava desejando a Eucaristia, não. Meu coração estava desejando ela. Eu já queria ela. São Francisco de Sales, no livro de Filoteia, ele fala que depois de muito tempo, a pessoa começa a pensar de forma irracional. Ela já não raciocina mais. Depois que vai entrando noite adentro, já não se pensa mais. Entra a bebida. E aí a pessoa já está entregue. Depois de um tempo, a pessoa já está entregue. Eu conhecia uma pessoa que ela era muito devota dos 3 pastorinhos, e rezava, e fazia as penitências, e vivia rezando o terço. De repente essa pessoa começou a entrar numas danças, e foi dançando, e começou a dançar, e ficou assim, né? Todo mundo gostava de vê-la dançar, e ela dançava, acabou, pastorinho ficou longe, não fazia mais sacrifício, não rezava mais o terço, não fazia mais penitência, acabou. Nunca mais ouvi essa pessoa rezando. Para você pensar, como eu conheço essa carne que está aqui, e eu sei muito bem que eu não tenho tanta pureza de coração. Eu já parei de dançar há muito tempo. E podem me chamar e falar o que quiser, mas eu sei muito bem o que a dança faz. Então, como eu não sou bobo, eu parei de dançar.
Mas se você é puro de coração e você não sente nada, vai com seu coração endurecido. Mas pense no que eu acabei de dizer diante do que o cura Darcy fala. Repito, pense no que o cura Darcy falou e pense para ver. Se não é verdade. Se a dança nos leva a pecar contra os mandamentos, contra os sacramentos e tudo mais. Mas como tem gente que depois do pecado de Adão e Eva ainda tem um coração puro, então vai lá. Vai mesmo. Você não peca, né? Você não peca e não faz o outro pecar? Imagina essa dança do funk aí. E hoje o pessoal diz, não é cultura, é cultural, né? Ontem uma mãe, ela telefonou para mim, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, padre, lá na minha escola estão querendo que a minha filha vá por causa das danças do carnaval. Eu não entendi porque a menina ainda é de colo, né? Eu não entendi. E eles estão dizendo, padre, que é cultural, mas eles perguntaram para mim se eu autorizo. Aí olha, você está pedindo autorização é porque tem alguma coisa errada. E eu já fui dizendo, não, então diga que não, que você não vai permitir. E depois eu liguei, conversei, expliquei algumas coisas e a mãe entendeu. Mas tá bom. Como eu sempre termino, tá ruim. Eu digo que tá bom, mas tá ruim, né? Quando você chama a atenção, endurece o coração, porque quer permanecer no pecado e continua no pecado. Se o carnaval, com as danças que estão aí, levassem as pessoas para Deus, por que tanta morte? Por que tanta droga? Por que tanto sexo desregrado? Por que tanta banalidade? Você começa a seguir Deus, você vai desagradar um monte de gente. Isso é normal. José Maria Escrivá está dizendo, não tem como você agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar todo mundo. Não tem como você agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar ao mundo. Então, quando se está em jogo a defesa da verdade, nós temos que querer só agradar a Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Qual é o importante? O que é mais importante? Agradar a Deus ou agradar aos homens? Então veja, não dá para agradar os dois, hein? Não dá para agradar os dois, não dá para agradar todo mundo. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu, Frei Gilson, decidi pregar sempre a verdade.